A palavra hoje, Marcos, capítulo 1, do 1 ao 8. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Exaltado é o santo nome do Senhor. João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual prepara o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus ombros. E comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Exaltado é o santo nome do Senhor, né? Aqui tá dizendo, né, que o João ganhava, aliás, ele ganhava almas para Cristo, né? Ele ganhava e confirmava, né? Efetivava, né? Então é isso que nós temos que fazer, irmãos, né? Nós temos que ganhar alma para Cristo, e não só naquele momento, não só antes, né? Mas durante o batismo e após o batismo, né? Porque as nossas lutas, né? Ela é incessante, é 24 horas, né? Então que nós nunca venhamos a baixar a guarda, como está escrito, né? Ele ganhou almas, né? E efetivou. Esse efetivar, o que seria? É o batismo, né? E após o batismo vem a confirmação, todos os dias, né, irmão? Todos os dias, não é porque nós ganhamos uma alma para Cristo, que ela está em Cristo, que nós não venhamos, talvez, algum dia, né, a perdê-las, né? Então, que nós venhamos a ter muito temor, né? Porque às vezes o mais difícil é ganhar. Nós já ganhamos, já é ovelha do nosso rebanho, mas às vezes não cuidamos, mas às vezes não damos exemplos, né? Muitas vezes não somos imagem e semelhança de Cristo, né? Porque é as nossas atitudes que faz com que as pessoas venham nos seguir. É as nossas boas obras que fazem com que as pessoas venham nos seguir, até mesmo os maus, né? A gente nunca sabe, né? Muitas vezes não temos noção daqueles que nos seguem, daqueles que querem ver nosso exemplo, ou muitas vezes até aqueles que estão esperando a gente cair, né? Para ele dizer: eu não disse que iria cair, né? E muitas vezes aqueles que são nossos inimigos, que estão esperando a gente cair, eles vão se converter através do nosso testemunho de vida, né? Porque eles vão ver que realmente a gente está firmado em Cristo, que nós somos ovelha de Cristo, nós pregamos o evangelho verdadeiro e vivemos o evangelho verdadeiro. Então é isso, irmãos, né? Que nós venhamos a ganhar alma, mas a ter ela sempre no nosso aprisco, né? A termos ela sempre ao nosso lado, sempre ouvir muitas pessoas mesmo, irmãos, né? Eu tiro por mim, muitas pessoas só querem ouvir uma palavra, né? Infelizmente, aqui na Terra é assim, né? Nós temos que consolar. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que tem entendimento na palavra, tem o consolo, né? Mas muitos não, irmãos. Muitos ainda estão nas trevas. Muitos querem sentir, né?
quer sentir o milagre, quer pegar o milagre, né? E para a gente conseguir alcançar o milagre, tem que ser pela fé, muitas vezes. Que às vezes o milagre, muitas vezes já está nas nossas mãos. O Senhor já decretou nas nossas mãos. Mas vem o Judas, né, irmãos? Porque é o que mais temos, tanto os crentes, tanto os convertidos, quanto os não convertidos, o que mais nós encontramos no nosso caminho são os Judas, né? O Judas da terra, aquele que podemos se espelhar, né? Que ele traiu o mestre dele, que ele traiu Jesus, né? Por 30 moedas. O que mais temos? E não é só no serviço, é em todo lugar. Quando eu prego, irmãos, eu não prego só na vida espiritual, principalmente na espiritual, mas eu prego no físico, né? Eu prego na área sentimental, na área financeira, né? Em todas as áreas nossa. Tudo, a palavra de Deus ali é a nossa bússola. A palavra de Deus é onde nós nos espelhamos para que nós possamos nos edificar, podemos nos alimentar espiritualmente para que a gente venha a vencer essas batalhas. Então, Judas, irmãos, nós vamos ter todos os dias. Não adianta eu iludir os irmãos, ou seja, quem for, que não, quem está com Cristo é feliz, porque o Senhor dá o escape para nós. Muitas vezes achamos que não tem escape, no mesmo segundo o Senhor nos entrega o escape, né? O Senhor faz a obra, né? Então, que venhamos estar com Cristo, mas nem sempre, irmãos, vai ser só alegria, né? Nem sempre somos testados. Como eu disse, através desse teste, o Senhor vai nos capacitando para que a gente possa alcançar degrau maiores, para que o Senhor possa estar nos entregando as bênçãos nossas maiores. Ele vai nos capacitando, né? Então, não estamos isentos de Judas, não, irmãos. Temos que tratar todos iguais, né? Todos iguais. E com o tempo, né? Não podemos julgar, porque muitas vezes aquele que está ao nosso lado, que diz que é nosso amigo, ele está preparando, né? Nem sempre, irmãos, nem sempre. Nem sempre aquele que está ao nosso lado. Nem sempre. Infelizmente, né, irmãos? Mas, como eu disse, há um propósito para todas as coisas em nossas vidas, né? E temos que ter uma certeza, somos guardados por Cristo. Somos guardados pelo Espírito Santo de Deus, né? É Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma. Nós damos o nosso primeiro passo, que nós temos que deixar Deus, o Espírito Santo, trabalhar nas nossas vidas, no nosso coração. Mas ser humano nenhum faz. O que ele faz é pregar a palavra, né? Quando ele está na unção de Cristo, né? Eu digo assim, o inferno, né? A terra e o céu treme, né? Mas nada é para a honra e glória do ser humano, mas sim do Espírito Santo de Deus, né? Então, que nós venhamos a dar o bom testemunho, mesmo que nós achamos muitas vezes que estamos sozinhos, né, irmãos? Não estamos sozinhos. Estamos com o Espírito Santo de Deus, nos conduzindo, nos levando onde precisa ser levado e na hora certa, né? Que eu digo assim, as coisas espirituais, tudo é com exatidão, né? E muitas pessoas, elas perdem muito tempo, elas oram, mas a oração, ela tem que vir com atitude, ela tem que vir com um testemunho de vida, ela tem que vir com a unção, porque senão nós vamos orar um ano inteiro e não vamos ter resultado. Nós vamos orar o ano inteiro, nós vamos orar 2 anos, 3 anos, 10 anos, 10 anos. Mas se a gente não tiver um testemunho de vida, né, a nossa oração não vai chegar aos céus. Se nós não tivermos na posição que o Senhor quer que estejamos, se nós não estivermos obediente à palavra de Deus ou obediente ao direcionamento do Senhor,
ele não, nós vamos orar, mas nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum, né? Então, para que nossas orações, nós temos que ter um bom testemunho, né? Um bom testemunho. Que sejamos verdadeiros, honestos com nós mesmos, não é com o nosso próximo, né? Com nós mesmos, né? Após nós, o nosso próximo, né? Glórias a Deus, né, irmãos? Então, é mais ou menos isso, né? Que tudo é com exatidão. Tudo tem um tempo certo de todas as coisas. Muitas vezes o Senhor nos dá um tempo determinado. E aquele tempo ele se esgota. E aí? Não houve atitude, não houve mudança, não houve transformação, não houve arrependimento. O que nós vamos fazer? Orar? Tá. Mas às vezes você já orou, né? E temos que entregar na mão do Senhor. Quando chega esse ponto, temos que entregar na mão do Senhor. Não podemos fazer mais nada. Nem mesmo orarmos, irmãos. Porque se entregamos na mão do Senhor, não precisa mais orar. Tá na mão do Senhor, Ele sabe o que é melhor, né? Por que vamos orar? Vamos pegar da mão do Senhor, né? Se o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor que determina todas as coisas e o tempo certo para todas as coisas. Então, a partir do momento, irmãos, que entregarmos na mão do Senhor, é com o Senhor, né? Com o Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Exaltado é o santo nome do Senhor, né? Então, eu vou estar lendo o breve resumo e após o breve resumo, vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Irmãos, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías, o Senhor nos diz que envia um anjo à nossa frente, endireitando nossos caminhos. Atos e palavras, em nome de Jesus. Que através dos nossos testemunhos de vida, venhamos a carregar uma multidão de arrependidos dos seus pecados. Nós temos que arrastar esse povo para o céu, para a eternidade, né? Para a eternidade, para Nova Jerusalém, né, irmãos? Nós temos que arrastar eles, para esse lugar. Não arrastar eles para o pecado. O que eu digo? Muitas vezes, a pessoa que está lá, né, os jovens, ou não importa a idade, né, ela está vivendo a vida dela da forma que ela acha que é correto, né, que ela acha que é certo. Então, quando ela chega na igreja, né, não é que ela quer ouvir só coisas boas, não, né, mas é tão maravilhoso você edificar sua fé. E assim ela vai se alimentando com palavras, né? Palavras boas, palavras que edificam, não promessas. Promessa, o único que nos promete, que tem promessa em nossas vidas é Cristo, é Deus, né? Mas para Ele entregar as promessas dele ainda nós temos que estar na posição, porque senão, né? E muitas vezes essa posição não depende só da gente, né? Porque se depender só de nós, era muito fácil, né, irmãos? Geralmente não depende somente de um, né? Aquilo que eu falei, então, a nossa atitude, os nossos atos arrasta pessoas. Muitas vezes até multidões, né? Então, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade, né, irmãos? Né? É muita responsabilidade. Mas glórias a Deus. Por isso que temos que, né, ter nossos passos firmes, né? Porque não é fácil, né? Eu digo assim, glorificado é o nome do Senhor, né? Carregaram a multidão de arrependidos dos seus pecados, a remissão em Cristo Jesus, e as novas criaturas surgirão para a honra e glória do nosso Deus. Amém, assim seja. Glórias a Deus, né, irmãos? Aleluias. O Senhor é maravilhoso, o Senhor
é bondoso, né? A gente, nesses últimos tempos, nos maus tempos, a gente vê realmente pessoas de Deus, homens de Deus, pagando preço por pessoas que muitas vezes entram no barco, né? Entram no barco, como se diz aquela palavra de Jó, né? Olha a palavra, já tá tomando outro rumo. Como aquela palavra de Jó, não, a palavra a palavra que diz assim, né, que ele entrou no barco, né, que ele fez, que o Senhor, né, que mandou o profeta ir para um lado, ele foi para o outro, né. E ele, sabe, então a gente tem que prestar muita atenção nesse detalhe, irmãos, né. Por mais que nós estejamos cheios do Espírito Santo de Deus, que nós estejamos em santidade, né? Nós temos que orar, nós temos que pedir discernimento para colocar, para tirar, para mandar, né? Porque tudo existe uma consequência, eu digo assim, toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Uma pessoa que nós vamos colocar no nosso barco, que não esteja na direção de Deus, pode afundar o nosso ministério, né? Pode afundar, né? Então, nós temos que prestar muita atenção nesse detalhe, né? Que muitas vezes não colhemos no exato momento, mas vamos estar colhendo. Vamos prestar conta com Deus, né? De todas as coisas. Nós não podemos ver tudo, saber de tudo. Mas se orarmos, o Senhor irá nos revelar, né? Eu digo assim, muitas vezes uma má escolha pode acabar com o seu ministério, né? Um mau casamento pode destruir o seu ministério e até a sua vida. Pode, né? Então, são coisas assim, né? Que o Senhor quer que o homem e a mulher que sejam um só. Mas que sejam um só, né? Tanto na palavra, quanto no direcionamento do Senhor. Porque se fizermos uma má escolha, o Senhor não vai estar ali. Nada vai prosperar, nada vai dar certo. Só vai estagnar, né? Então, que seja melhor só, né? Que seja melhor só, porque você vai destruir a sua vida e a vida de quem você se uniu, né? Então, pensa bem a responsabilidade, né? E não é só a vida daquela pessoa, né? Não, é a família dela toda. Olha o testemunho que a família dela toda vai dar. Que responsabilidade, né, irmãos? Eu penso assim, quem tem consciência, quem tem caráter, quem tem temor, pensa nesse detalhe. Que responsabilidade você levar a palavra de Deus. Você ser um cristão, né? Não é brincadeira. É muito sério, né? São vidas que dependem de você. São vidas que estão se espelhando em você. São vidas que estão esperando em você, né? Então, que nós venhamos fazer com amor. Darmos o melhor de nós, com excelência. Com excelência, irmãos. Não é de qualquer jeito. É o melhor de nós. Sempre o melhor de nós. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Papai, glorificado e exaltado o teu santo nome. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome, levando um pouquinho daquilo que o Senhor nos passa, em nome de Jesus. Que haja restauração, que haja renovo, que haja libertação, que haja cura, Senhor, para todos aqueles que estejam ouvindo essa palavra, Senhor. Que chega nos quatro cantos da terra, em nome de Jesus. Que dissipa toda a obra de Satanás nas nossas vidas, dos nossos, Senhor. De todos aqueles que estejam ouvindo, em nome de Jesus. Que o arco do forte seja quebrado, Senhor. Em nome de Jesus. Que haja renovo, que haja
uma nova história, Senhor. Em nome de Jesus, que todas as nossas bênçãos, Senhor, sejam liberadas para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. E de todos aqueles que estejam ouvindo essa live, Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja renovo. Que tudo aquilo que eles estejam pedindo, Senhor, que seja liberto em nome de Jesus. Amém, assim seja. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Aleluias. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluias. Deus é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Glórias a Deus.